Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Vamos falar de Brasileirão, de Série A, de Série B. Os times que subiram para a Série A, teve muita festa. Começando por Série A, 36ª rodada. Assim, parece que passa a impressão de que na Série A não há mais nada a ser comentado, né? O título já foi para as mãos do Palmeiras. A gente já sabe que é, é, o próximo jogo no Allianz Parque é o jogo de erguer a taça. O Palmeiras cumprindo tabela, alguns outros times, se a gente pensar, por exemplo, o Flamengo também cumprindo tabela. Daqui a pouco tem convocação da seleção, né? Rumores fortes de uma volta, de uma convocação, de uma volta não, né? De uma volta, né? Do Daniel Alves. Então, parece que não tem muita coisa a ser falado, parece que não tem muita coisa em jogo, mas tem muita coisa em jogo ainda na Série A, né? Vaga para Libertadores, posição de tabela, isso é importante, né? É uma diferença considerável, uma posição de tabela, ainda mais no topo da tabela, rebaixados, né? Essa foi uma rodada quente, começando por sábado, jogo que deixou o torcedor tricolor paulista maluco, 3-1 pro Fluminense, hein? 3-1, São Paulo até sai na frente e é impressionante. Parecia aqueles jogos que é, é, a injustiça, de certa forma, né? Injustiça ia prevalecer e a verdade é que o Fluminense conseguiu uma baita virada, 3 gols do Cano, né? 3 gols do Cano e uma questão de minutos o Fluminense consegue uma grande virada, né? E um grande resultado para cima do São Paulo e que eu falei para deixar o torcedor do São Paulo maluco, né? Eu costumo ouvir as lives pós-jogo do Barolo e tava maluco, soltou, cuspiu a abelha para tudo quanto é lado, dirigente, Rogério Ceni, jogador, e a verdade é que, cara, assim, o São Paulo ele tá nessa briga por essa vaga para Libertadores, pré-Libertadores. Eu por um momento e até por questão de própria pontuação, eu disse aqui, cara, pelo momento do São Paulo, eu acho que o São Paulo e o Fortaleza são as equipes que estão no melhor momento para tentar arrancar essa sexta colocação do Atlético Paranaense, né? E a verdade é que, cara, assim, as equipes estão oscilando bastante. Esse miolo aí vai ser decisivo, vai ser decidido até a última rodada. Ninguém vai definir. O Atlético para baixo, assim, vai ser um sexto, o único time aí que vai para essa única vaga, né? Que vai levar para fase de grupos direto, mais 2 vagas para pré-Libertadores. Cara, assim, essa briga vai ser nos detalhes, né? Vai ser no limite e vai ficar para a última rodada, porque são times que vivem momentos de oscilação. Os times estão oscilando. E assim, apesar, às vezes um vive um bom momento, a gente acha que vai, aí freia, né? Aí toma, o caso do Fortaleza, por exemplo, aí toma 4-0 do Palmeiras. E então, cara, assim, são vagas que vão ser decididas nos detalhes. O Fluminense consegue uma baita vitória, né? Vitória cara, se consagrar, assim, eu acho que para consolidar o trabalho, mostrar ainda mais o Fernando Diniz, né, que de uma certa forma o Barolo tem a sua opinião, mas de uma certa forma, assim como todos os treinadores que passaram pelo São Paulo, né, recentemente, foi de certa forma injustiçado, eu acho, né? Eu acho assim, começou a fazer um bom trabalho e passou a ilusão de que poderia ganhar o título e o torcedor se iludiu, achando que o São Paulo do Fernando Diniz tinha um baita elenco, né? A verdade é que aquela confusão com o Tietchan também expôs problemas internos. Eu acho que foi, sim, questão interna, né? Só saindo um pouquinho de Brasileirão, questão interna, elenco, treinador, eu acho que ali teve um problema, né? Mas foi de uma certa forma injustiçado e assim, no duelo entre Rogério Ceni e Fernando Diniz, o Fernando Diniz, cara, se saiu muito melhor e eu não concordo muito com quem diz que o São Paulo não tem elenco, que o São Paulo não tem jogador. O São Paulo se reforçou muito mais que outras equipes. O São Paulo tem mais time que muita equipe, assim, pelo menos eu diria, minha opinião, tá? Apenas minha opinião. Eu diria que o São Paulo tem um elenco melhor que metade da tabela, né? Metade da tabela do campeonato, se não um pouquinho mais.
pelas contratações que fez. Agora, se os caras dão resposta em campo ou não, aí são outros 500, né? Agora, contratou para isso, e eu acho que foi até além do que deveria ter feito, e a decepção fica por alguns torcedores, porque o resultado não vem, né? Assim, e aí começa a viver um bom momento após a final da Sul-Americana e passa a ilusão pro torcedor de que pode chegar até numa fase de grupos direta, né? E eu acho que ainda é possível, essa vaga ainda é possível, só que tem que ter pés no chão, isso vai ser definido até a última rodada, e eu acho que a vitória do Fluminense mostra que a justiça do futebol, né, a consolidação de um trabalho, de um elenco mais maduro, de um elenco que, apesar do Rogério Ceni ter muito mais tempo de casa, né, o Fluminense vem numa construção legal, né, passa por momentos de irregularidade como qualquer outra equipe, né, e mostra que o Fernando Diniz é um, cara, assim, é um excelente treinador, né, não dá para dizer ainda que é um grande treinador, ele é um excelente treinador. É a promessa para o torcedor tricolor para o ano que vem, é a promessa de um ano muito melhor do que foi essa temporada, né? Agora o Fluminense segue na busca, obviamente, de alcançar a vice-liderança, por que não, né? Apenas 3 pontos do Internacional, e é o que eu falei, para esses times que estão no topo da tabela, uma posição, eu não tenho os números aqui, mas uma posição de tabela faz muita diferença. Não vale nada assim pensar em Libertadores, vai todo mundo para Libertadores, mas a grana, né? Essa pesa no bolso, essa é importante. O Fluminense vai brigar. Essas equipes, o Inter vai brigar, o Corinthians vai brigar, todos eles vão brigar. Assim, não tem mais, não tá valendo mais nada. Cara, tá valendo um cachê muito generoso, né? Essas equipes vão brigar e quem não se cuidar como for o São Paulo vai ser vítima e o São Paulo fica ali no bolo, né? Fica ali no bolo. Um ponto do Atlético Mineiro, por exemplo, que é o oitavo colocado, o oitavo colocado de momento, né? O América entrou ali no bolo também, então assim, e o América, eu tinha dito, acho que há 1 ou 2 semanas, o América eu já vejo fora dessa briga, né? Entrou ali no meio, né? Então assim, você vê que são momentos e são momentos, o América, por exemplo, tá a 2 pontos do Atlético Paranaense, então, cara, assim, vai ser palmo a palmo, vai ser até a última rodada. Jogos de sábado ainda, eu falei do América, venceu por 4-1 o Bragantino em Bragança, na Bia Bichedid. Então, assim, os times vão oscilar. O São Paulo e o Fortaleza hoje, que eram equipes que até semana passada eu dizia que viviam o melhor momento, agora dão a sua oscilada como qualquer outro que está nesse bolo, como o América, como o próprio Galo, como o Botafogo, o Santos que já tá. O Botafogo e o Santos está um pouquinho longe, mas, cara, ainda dá, né? Ainda dá matematicamente, ainda é possível, né? Ainda é possível. Tem que torcer muito contra os outros, mas matematicamente ainda é possível uma pré-Libertadores, né? Agora, que é complicado. Mas vai ter que torcer muito contra os outros. Aí não depende mais deles, né? Aí vai depender de uma baita combinação de resultados. Então, esse bolo aí, o Santos que eu falei, até vislumbrava uma possibilidade, empatou com o Avaí jogando como mandante, né? O jogo foi na Arena Barueri, não foi na Vila, mas jogando contra o time que já está rebaixado, era um jogo para sair com uma vitória, era um jogo para sair com 3 pontos, e agora ver essa possibilidade ficar cada vez mais remota de buscar uma pré-Libertadores. Fica muito remota. Eu acho que, assim, se acontecer, vai ser daqueles, né, daqueles resultados épicos do futebol, que o futebol proporciona, o futebol possibilita isso, né? Diferentemente do Santos, o Goiás, por exemplo, enfrentou o Juventude, o lanterna do campeonato, também já rebaixado, e venceu, né? Venceu e assim, esses são jogos difíceis. Assim, eu estou criticando o Santos, mas esses são jogos difíceis, porque essas equipes que já estão rebaixadas não tem mais nada a perder. Então, se perder de 1-0, 2-0, perder de 5-0, não faz diferença nenhuma. Então, os caras vão entrar em campo para competir, eles vão tentar para complicar, né? A missão do adversário é ir lá e vencer. E o Goiás foi lá, venceu, conseguiu os 3 pontos, tá ali numa zona de classificação para a Sul-Americana. Então, é importante, né? Assim, é o que eu sempre falo. Parece que não está valendo nada, mas uma posição de tabela, ela faz a diferença, e é a diferença de você estar numa competição internacional, que por mais que você não passe para a fase de mata-mata,
isso vai te dar um cachê legal, né? Por você participar da competição. Então isso é sempre bacana, né? Isso sempre pesa na conta bancária depois para ajudar o elenco, enfim, pagar honorários atrasados ou contratar jogadores. Isso é importante. O Goiás fez o seu papel, o Corinthians também fez o seu papel, venceu o Ceará. O jogo foi difícil, hein? Para conseguir fazer o gol, mas o Corinthians consegue a vitória jogando na Neoquímica Arena e complica a vida do Ceará, né? O Ceará já, cara, assim, numa situação bastante delicada e, se eu não me engano, por um momento a situação ficou bem complicada do Ceará, né? Que o Cuiabá estava vencendo o Palmeiras e com a vitória do Cuiabá o Ceará estava rebaixado. Matematicamente já não tinha possibilidade. O Palmeiras conseguiu um empate, o Cuiabá consegue apenas um ponto e ainda há esse sonho, há essa possibilidade, mas ela é muito complicada, né? Ela é muito remota, muito provavelmente o Ceará e o Atlético Goianiense devem ser as equipes rebaixadas, mas né, assim, enquanto houver esperança, essas equipes têm que buscar. Existe uma possibilidade matemática ainda, ela é muito complicada, mas existe essa possibilidade, tem que buscar, né? Assim, a missão do torcedor é essa, é o que eu sempre falo. Por mais que seja difícil, seja remoto, a missão do torcedor é sonhar e apoiar a equipe. O Internacional venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e assim, esse jogo, pelo primeiro tempo, parecia até que ia ser 0-0, sabe? Porque assim, pô, tava... Não digo, assim, foi até um jogo legal, mas assim, uma equipe tinha uma oportunidade, o Inter tinha uma oportunidade, e aí de repente o Inter consegue um gol e logo na sequência sai o segundo e sai com a vitória, né? Mas até o gol do Inter tava muito com cara de que ia ser um jogo para empatar, né? Assim, pô, não quero dizer que foi um jogo sem graça, porque não foi um jogo sem graça, mas sabe quando você vê aquele jogo e fala, cara, não vai sair gol, mano, porque os caras estão tentando, um tenta, o outro tenta, aí dá uma espichada, tenta o contra-ataque, o goleiro faz defesa, fala, cara, acho que não vai sair gol, né? Aquela partida, típica partida que se desenha para não sair gol, e acabou saindo. O Internacional consegue 2 gols, consegue uma vitória importante para se manter ali na vice-colocação. É o que eu falei, o título já está fora de disputa, mas a segunda colocação é uma premiação bastante... Inclusive, eu vou procurar depois, próximo podcast eu vou tentar trazer. Eu vou procurar como que é a premiação, né? Porque é uma... E assim, eu sempre falo isso, toda temporada. Assim, parece que não vale nada e muito time até abre mão, mas é uma cachê importante, é relevante para essas equipes se reforçarem para uma temporada do ano que vem que vai disputar a Libertadores. Essa grana, essa premiação, ela é muito importante para o Atlético Paranaense. Essa derrota deixa o time ainda muito perto, né, dos adversários que estão abaixo e deixa o time ainda numa situação de risco, de eventualmente até disputar uma pré-Libertadores, o que eu acho que seria uma decepção, porque um time que chegou numa final, abriu mão do Campeonato Brasileiro e aí de repente você não está na fase de grupos na próxima temporada, ficaria meio que uma decepção. Eu acho que é uma equipe que tem cacife, tem elenco para isso, mas agora se complica, né? Abriu mão demais, deixou o campeonato correr e agora tá todo mundo meio embolado. Ainda tá lá, ainda é o time que vai para a fase de grupos, né? Para essa última vaga para a fase de grupos, mas vai sofrer, vai suar até a última rodada, muito provavelmente, tá? Fortaleza e Atlético Goianiense, jogo de 1-1, resultado que não foi interessante para ninguém, né? Para o Fortaleza, pensando e mirando a Libertadores, o empate não foi legal, e para o Atlético Goianiense, para fugir da zona do rebaixamento, também não, né? O Atlético Goianiense, infelizmente, colhe os frutos de ter aberto mão dos pontos corridos, né? A gente sempre falou isso, e foi deixando o negócio passar, e eu sempre falava aqui, você trocar uma competição de mata-mata por uma Série B, não vale o preço, e os caras vão chegar a essa conclusão no que vem só, né? Eu não estou dizendo que caiu já, mas a situação é muito delicada, a situação é muito difícil, né? Então assim, vai conseguir? Se conseguir, parabéns, mas fez por merecer para cair.
Coritiba e Flamengo. O Coritiba venceu por 1-0. Jogo importante pro Coxa, né? Precisava vencer para afastar o risco, o fantasma do rebaixamento. Venceu, fez o seu papel e o Flamengo no modo, cara, assim, né? O Mauro César até critica muito, né? Porque fala assim, cara, apesar da receita absurda que o Flamengo conseguiu essa temporada, uma posição de tabela pro Flamengo que se reforçou, da forma como se reforçou, é importante, né? É grana, né? Então, assim, por mais que já não esteja valendo mais nada, o Palmeiras já é campeão, já temos 2 títulos no bolso, né? A Copa do Brasil e a Libertadores, mas, cara, tem que fazer um final de temporada e buscar ares mais altos, e buscar o que é possível, porque isso é grana, né? Isso é grana. E, assim, não só grana pro clube, no caso do Flamengo, mas você deixa de dar grana para um rival direto na próxima temporada, que vai jogar Libertadores também. Então são dois fatores, né? Enfim, para finalizar, Cuiabá e Palmeiras. O Cuiabá faz um gol muito cedo no jogo e foi engraçado que o Daverson teve uma oportunidade de gol, o Everson fez uma bela defesa e ele vai lá, pede desculpa para a torcida, né? É um personagem, né? Muito palmeirense, muito identificado com o Palmeiras. O Palmeiras consegue, assim, o Walter é brincadeira, né? É brincadeira e assim, a gente fala que é injusto, mas não é injusto, porque assim, o gol do Palmeiras sai até meio que uma falha do Walter e ele foi gigante, ele foi um monstro o jogo inteiro, cara, assim, e a gente já falava quando ele tava no Corinthians, que sempre quando o Cássio não podia jogar por lesão, enfim, por suspensão, o Walter jogava muito, cara. E assim, e era um desperdício, cara. Dava. Cara, assim, não é dó. A palavra não é dó, mas, cara, se eu olhar, eu falo, cara, que desperdício, mano. Porque o Walter é um baita de um goleiro. E infelizmente, ele tá à sombra do Cássio, né? Ele não consegue brilhar. Que ele brilhava. Quando ele entrava em campo como titular, ele brilhava. Só que aí quando o Cássio se recuperava ou cumpria a suspensão, ele tinha que sair porque o Cássio é o Cássio, né? É outro gigante. E não só um gigante, também um ídolo da torcida. O Walter é um gigante? É, mas ele não é tão ídolo quanto o Cássio. Então assim, pô, dava até um... Você fica assim, pô, cara, você se coloca você se coloca na pele do cara, né? Porque assim, poxa, mano, o cara que... Assim, tem muito... Pô, tem muito goleiro que assim, é razoável, né? Assim, vamos ser francos. Tem muito goleiro que é razoável. E para você ter um time com 2 goleiros acima da média, como tinha o Corinthians, é um absurdo. Assim, é um absurdo. E o Walter é um baita de um goleiro, né? Ele já tinha mostrado isso no Corinthians, acabou indo pro Cuiabá, e nessa partida contra o Palmeiras fez grandes defesas, né? Eu falei, assim, e aí é o que eu falei, é injusto porque assim, o gol acaba saindo meio que numa falha dele, mas também foi justo pelo que o Palmeiras, né? Que o Palmeiras foi pra cima, tentou buscar o empate, tentou buscar a vitória, né? Pra ser sincero, pra ser claro. Mas não conseguiu, parou muitas vezes nas mãos do Walter, né? Algumas vezes também na falta de qualidade dos centroavantes. É impressionante, cara. Assim, o Palmeiras trouxe 3 centroavantes essa temporada. Comecinho do ano, o Navarro, que veio do Botafogo, e aí na janela de meio de ano veio 2 gringos, né? Veio o Lopes e o Merentiel. Cara, assim, é impressionante. É bizarro alguns erros que esses caras cometem. É bizarro. É bizarro. São coisas que... Assim, o Navarro, eu ainda dou um desconto, porque ele conseguiu mostrar a qualidade dele na Libertadores. Mas os outros 2 que vieram ainda não mostraram, cara, praticamente nada. Eles fizeram gols já, mas não mostraram praticamente nada. Assim, às vezes eles chutam bolas que é um absurdo. Parece que não treina, né? Então, é óbvio que, assim, sempre quando se fala em jogadores, esses jogadores que o Palmeiras contratou e que não vingaram, a gente tem ouvido cada vez mais com esse título do Palmeiras alguns jogadores falando, né, que também levaram tempo para maturar, né? O Veiga falou sobre isso, o Scarpa falou sobre isso, né? Que quando chegaram foram muito criticados. O Veiga chegou até a ser emprestado e demorou para vingar. Demorou várias temporadas, inclusive, né? Então eles falam sobre isso, cara, assim, mas é impressionante. Assim, é impressionante como
eles chegaram com o status de promessa, mas assim, cara, não mostraram absolutamente nada até hoje. Assim, é uma coisa bizarra. E o Palmeiras não pagou barato por eles, né? É isso que é bizarro, porque assim, é diferente, é óbvio que é diferente do perfil do Flamengo, que por exemplo, traz um Cebolinha por milhões de euros, né? Mas é diferente, o perfil é diferente. Mas o Lopes foi muito caro também, esqueci quanto foi, né? Foram milhões de dólares. Mas o perfil é diferente. Mas assim, você espera que jogadores. E não foram baratos, esse é o ponto. Você espera que eles tenham tecnicamente um nível aceitável, né? E muitas vezes eles cometem erros de um nível bizonho. Então, nesse fator, nesse aspecto, eu não tenho como discordar do torcedor palmeirense que fica na bronca. Não, assim, eu sempre falo, tem que ter paciência. Eu ainda tenho a convicção, se o Abel Ferreira, obviamente, permanecer no Palmeiras, né? Eu ainda tenho a convicção de que esse Atuesta, ele vai vingar. Eu tenho a convicção disso. Se o Abel Ferreira continuar no Palmeiras. Eu tenho a convicção de que isso vai acontecer. Mas pode levar 1 ou 2 temporadas. O torcedor tá com paciência, né? O jogador vai ter cabeça para aguentar o torcedor do amendoim, né? O Abel até citou na coletiva pós-título. O torcedor do amendoim, a turma do amendoim. Ele vai ter paciência? Ele já não tem paciência, né? Aí depende muito do treinador e vai depender do jogador. Mais do que o treinador é do jogador. De ter a cabeça, de ter a mentalidade. Cara, eu vou trabalhar, eu vou me recuperar, eu vou conquistar essa torcida. Mas é impressionante o que deixa a desejar, cara. É impressionante. É impressionante como fez falta o Endrick nesse jogo, por exemplo. É bizarro. O garoto de 16 anos, ele joga 2 a 3 vezes mais que esses caras. Se não mais, né? E assim, com todo respeito. Né? Com todo respeito. Enfim, Palmeiras conseguiu o empate, conseguiu manter a invencibilidade fora de casa. Assim, é um absurdo, cara. Absurdo. Parecia que a invencibilidade fora de casa do Palmeiras ia cair. E o Palmeiras pode terminar essa temporada sem uma derrota. Seria um resultado histórico, absolutamente histórico, né? O próximo jogo é em casa, o Palmeiras já perdeu em casa, né? Mas o torcedor obviamente vai esperar a vitória, porque é o jogo de levantar o caneco. E a última rodada é contra o Inter fora de casa. Esse sim é jogo complicado, né? Esse sim é um jogo... Costuma ser um adversário indigesto, né? Então, esse é o jogo derradeiro. O Palmeiras vai ter que mobilizar. Se quiser terminar a temporada com esse recorde, né, de não perder fora de casa essa temporada, vai ter que se mobilizar para isso. Porque o Inter está disposto a pontuar. E eu acho que o Inter também não é só a questão do vice-campeonato, de manter a segunda colocação. É também de quebrar essa escrita do Palmeiras, né? Os caras vão tentar, né? Os caras vão tentar. Você acha que não? Você acha que os caras vão dar férias para todo mundo e deixar o Palmeiras ganhar lá? Não vai nada, né? Então é o jogo pro Palmeiras se mobilizar também, né? Então assim, a temporada não acabou, tá longe de acabar e tem muita coisa, assim, o Palmeiras não tem mais nada, né? Pensando em campeonato, mas assim, tem números, né? Agora tem números para entrar na história, para se consagrar. Enfim, fechar a Série A. Tem um jogo ainda para acontecer, né? Na segunda-feira, Atlético Mineiro e Botafogo. O jogo ele é muito importante para as duas equipes. Eu tô rindo porque o Botafogo, cara, é a das bizarrices da temporada, né? Com todo respeito, obviamente. Mas fora de casa é capaz de vencer esse jogo contra o Galo, né? É capaz de... E se ganha, embola tudo, né? Se ganha, continua, deixa tudo embolado. Porque o Galo fica estacionado, o Botafogo soma 3 pontos, encosta ali no São Paulo. Então ficaria mais embolado ainda, né? Porque neste momento o Botafogo tá distante e tem que sonhar com uma combinação de resultados. Se vence o Galo, fica numa situação bastante... não digo confortável, mas fica numa situação bastante possível de buscar uma pré-Libertadores, né? Bastante possível. Enfim, finalizar a Série A, vamos pular rapidamente para a Série B, porque a Série B acabou e 4 gigantes do futebol brasileiro vão voltar para a Série A. O Cruzeiro e o Grêmio já tinham confirmado o seu acesso
E aí ficou pendente mais 2 vagas. O Bahia, pra mim, eu já tinha falado, o Bahia já estava praticamente lá. Precisava de um desastre, cara, de níveis homéricos para que o Bahia não voltasse para a Série A. O Bahia conseguiu acesso também, era assim, talvez de todos os times ali que ainda tinha a possibilidade matemática, esse era o mais complicado. Era um saldo de gols absurdo que precisava ser tirado, né? E o Vasco também, o Vasco voltou, quarta colocação, 62 pontos, empatado com o Bahia. O Vasco consegue uma vitória para cima do Ituano, fora de casa, e volta à Série A. O torcedor vascaíno faz uma grande festa. Eu me alegro de 4 gigantes do futebol brasileiro voltarem para a Série A, e tem uma peculiaridade nesses 4 equipes que voltam para a Série A, tirando o Grêmio, as 3 outras equipes, clube empresa. É o Cruzeiro do Ronaldo, o Bahia do Grupo City. Aliás, o Grupo City eu não sei se fechou, tá? Mas vai ser do Grupo City. Se não fechou, vai ser. E eu peço perdão ao torcedor. Mas o Bahia Grupo City e o Vasco 777, né? O Vasco que... Assim, o Vasco é brincadeira. O que fez de... O Casemiro, eu não vi a live do Casemiro, infelizmente. Mas o que deve ter comemorado, eu vou ver depois os cortes, né? O que deve ter comemorado deve ter sido uma barbaridade, porque o Vasco fez um esforço absurdo para não voltar para a Série A. E o próprio Casemiro tinha falado assim, cara, depender de uma vitória contra o Ituano, o Vasco vai perder. Se depender de um empate, o Vasco vai perder. Se depender de uma derrota, o Vasco vai perder também. Então, assim, ele fez essa brincadeira porque, assim, o Vasco fez um esforço tremendo, absurdo, para não voltar para a Série A. Aquela derrota para o Sampaio Corrêa em pleno São Januário foi, cara, das coisas mais bizarras que aconteceram no Vasco ao longo dessa Série B. Além de outras bizarrices que foram acontecendo, essa foi uma das maiores, né? E trocou treinador, contratou. Cara, os caras tiveram a capacidade de contratar o Maurício de Souza, né? Era um cara que era do Flamengo. E assim, quando o nome já foi especulado, o torcedor vascaíno cara, o torcedor vascaíno já entrou em negação, já, cara, cuspiu todas as pragas do Egito para que essa contratação não acontecesse. Os caras foram lá, contrataram, né? Tiveram o dom de contratar, sabendo que o cara já era odiado pela torcida. Não deu certo. O torcedor foi ficando cada vez mais maluco, né? E aí trouxeram o Jorginho e, cara, assim, e aí, pô, de todos, o Jorginho, né, é o que menos teve culpa, né? Porque o cara chega com o negócio rolando e, óbvio que sim, que não é treinado. Todo respeito ao Jorginho, tá? Ele fez um bom trabalho com o Atlético Goianiense. Um bom trabalho é o caramba. Ele fez um baita trabalho com o Atlético Goianiense pensando em mata-mata, pelo menos, tá? Pensando em mata-mata. Pontos corridos. E aí eu tinha falado, né? Quando o Vasco contratou o Jorginho, eu falei, pô, legal, assim. O Jorginho fez um baita trabalho no Dragão. Mas assim, foi em mata-mata. O Vasco precisa de um treinador para pontos corridos. E em pontos corridos o Jorginho foi um fiasco. Né? Assim, mas ele estava focado em mata-mata. Mas não sei, dirigente deve ter se intrometido e falado para ele focar. Não interessa, não interessa. Assim, ele mostrou, e aí assim, a gente faz a análise baseado no histórico. Ele mostrou que em mata-mata ele fez um trabalho pífio. Né? Assim, com todo respeito, né? Eu elogiei, cara. Ele fez um baita trabalho em mata-mata. Eu acabei de falar que ele fez um trabalho, fez pífio em mata-mata, né? Não, tá errado. Ele fez um baita trabalho em mata-mata. Pô, foi monstruoso o que ele fez em Copa do Brasil e Sul-Americana. Foi monstruoso, cara. Mas em pontos corridos foi um fiasco. Foi um trabalho pífio. E aí, assim, pode falar, pô, mas dirigente interferiu. Assim, cara, pouco importa, assim. Pouco importa. O time pode ser rebaixado porque a campanha foi uma porcaria. Assim, a gente tem que falar o português claro, né? E assim, o Vasco precisava de um cara de pontos corridos. Então, foi, pô, o Jorginho é esse cara? Neste momento eu vejo que não. Eu via que não, né? Mas acabou dando. Mas assim, acho que ele é um
dos menos culpados dessa trajetória errática que teve o Vasco na Série B. Assim, caiu de paraquedas lá. E aí eles vão falar, pô, mas ele topou o trabalho. Sim, como qualquer outro treinador toparia o trabalho. Você acha? Assim, é o Vasco, né? É o Vasco, além de ser um gigante, agora clube empresa, né? A possibilidade de voltar para a Série A, de receber um aporte financeiro bom. Cara, que treinador que não aceitaria, né? Qualquer treinador aceitaria. Ah, mas o elenco é muito ruim. Ah, cara, assim, pouco importa. Eu vou trabalhar, vou fazer o que é possível, né? Então, assim, de todos, acho que o menos culpado foi. É óbvio que algumas escalações duvidosas, jogadores fora de posição, enfim, tem tudo isso. Mas conseguiu, o Vasco consegue o acesso e é o que foi, fez um esforço. E assim, a gente. E eu vejo muita gente da imprensa, eu falo aqui, muita gente da imprensa fala, o Vasco fez um esforço tremendo para não voltar para a Série A, mas vamos combinar, né? Vamos combinar. Todo mundo fez um esforço tremendo para não ir para a Série A, né? Vamos combinar. Se o Vasco pode ter feito uma força tremenda para não voltar para a Série A, fez. Mas o Bahia também fez, né? O Sampaio Corrêa também fez. O Ituano também fez. O Sport também fez. Londrina, que por certo momento flertou ali com uma quarta colocação, pô, fez um esforço tremendo. Então, assim, se o Vasco fez um esforço para não voltar para a Série A, os outros fizeram um esforço muito maior, né? E por isso não sobem para a Série A. Então, assim, é bacana ver essas equipes voltarem para a Série A, não pelo que eles representam para o futebol brasileiro. Campeões brasileiros, eu sempre falei aqui, cara, não tem vaga para todos os campeões brasileiros voltarem para a Série A, né? Então, assim, se pensar, o Sport ficou. O Sport não ficou nem em quinto, o Sport ficou em sétimo. Né? O Guarani também, pô, o Guarani sempre meio de tabela. Então, não conseguiu, né? Ficou longe de voltar para a Série A. Não tem vaga para todo mundo, né? Mas eu imaginava que 4 dos campeões brasileiros iam subir, isso acabou acontecendo. Foi no sufoco, aconteceu, mas assim, uma coisa interessante que eu falei e vou repetir. 3 desses clubes que sobem para a Série A clube empresa hoje. Menos o Bahia. O Bahia não tenho certeza se já fechou a SAF com o Grupo City. Mas 3 dessas equipes clube empresa, né? Então, assim, menos o Grêmio. Então, cara, assim, isso é uma coisa importante, porque a gente diz que para muitas equipes, ainda mais essas, né, que vivem situações financeiras delicadas ou que não tem como competir com os grandes seis, assim, se você pensar o Bahia, não vou nem pegar o Bahia, eu vou pegar, por exemplo, Fortaleza, né? Fortaleza faz um grande trabalho na sua gestão e, assim, eles vão de pouco em pouco, assim, para quem não viu, veja o André Hernan, né, que era repórter da Globo. Ele saiu da Globo, criou um canal no YouTube e ele, né, em alguns vídeos ele visita alguns CTs de treinamento. Ele foi visitar o Fortaleza, né? E na época que ele foi visitar o Fortaleza, eu já falei sobre isso aqui. O Fortaleza era o lanterna do campeonato. Cara, assim, o funcionamento do clube, todo mundo feliz, funcionando normal, como se, assim, os caras tinham a convicção de que, assim, o trabalho vai tirar a equipe de lá, né? É impressionante. O vídeo chama muita atenção do ambiente interno. Normal, absolutamente normal. Os caras trabalhando, tem uma estrutura bacana. Não se equipara à estrutura dos gigantes, né? Da Série A. E quando eu falo gigantes, eu falo gigantes financeiros, o Palmeiras e o Flamengo. Mas, cara, assim, tem tudo. Obviamente que numa proporção menor, mas tem tudo. E todo mundo feliz, cara. Assim, ele em certo momento do vídeo ele vai lá, pô, vai na área dos jogadores, os caras fazendo trabalho de condicionamento. Cara, todo mundo tranquilo, feliz, falando, conversando com o André Hernan, feliz. E assim, você vê que não é um bagulho forçado, né? Uma parada forçada. Ah, o cara tá gravando, vamos dar uma força. Porque você sente, né, um clima de tensão. Não, normal, os caras tinham como. Então, assim, é complicado. Um clube como Fortaleza, por exemplo, que tem um orçamento muito menor, né? Que tem uma estrutura menor, um aporte financeiro menor. É complicado para esses clubes competirem com o Flamengo, com o Palmeiras, que eu citei. É complicado. Então vai ser interessante ver
essa questão do grupo dos clubes empresa, ainda mais assim, o Cruzeiro fez um baita Série B. O potencial a promessa é muito grande, mas eu acho que tem um longo caminho para percorrer. O Vasco, ele não sei como é que vai ser essa próxima. O Vasco iniciou a Série B com a gestão antiga, né? E essa gestão quase quase pôs tudo a perder, né? Assim, mas o início da Série B, o Vasco fez uma baita início de Série B, mas assim, era outro treinador, era o Zé Ricardo, né, se eu não me engano, era outro treinador, e aí assim, não vai acreditar isso na gestão? Não, pô, a gestão trouxe o Maurício de Souza, que eu falei, cara. Então assim, os caras fizeram esforço tremendo, né? Querendo que a empresa desse dinheiro para os caras fazer cagada no futebol. E assim, não tô lá para dizer que aconteceu cagada ou não, mas quase aconteceu, né? Então vai ser interessante. Assim, o Vasco não dá para ter dimensão, noção do que vai ser o Vasco empresa, mas o potencial é muito grande, porque é um clube de massa, né? O Vasco é um clube nacional, de uma torcida nacional. Ele é um clube de massa, né? Como o Cruzeiro é em Minas também, mas o Cruzeiro a gente viu essa temporada inteira como clube empresa, deu certo, fez um baita trabalho. O Vasco vai ser interessante, vai ser curioso ver como é que vai ser e vai ser curioso ver esses times competindo com outros clubes empresas, com os gigantes financeiros do futebol brasileiro hoje, que eu ainda acho que, por mais que possam competir, possam até vencer, cara, assim, não tem a mínima condição dessas equipes, desses clubes empresa hoje baterem de frente com o Palmeiras e com o Flamengo. Não tem condição. É que eu falei, talvez precise de 5 anos para chegar num nível, numa saúde financeira, num nível de estrutura e de elenco que tem essas duas equipes hoje. Por uns 5 anos, assim, eu acho que é pouco ainda. Mas assim, precisa de uns 5 anos. E quando os caras tirarem 5 anos de diferença, os caras, se tudo der certo, se a gestão continuar do mesmo jeito, fazendo as coisas certinha, os caras vão meter mais 5 anos. Então, assim, quando é que os caras vão chegar, eu não sei. Eu até falo assim, pô, pode vencer, pode pleitear um título ou outro, mas cara, essas duas equipes vão sempre ganhar, uma ou outra vai sempre ganhar um título todo ano. Uma ou outra. Ou vai ser o Palmeiras ou vai ser o Flamengo. Né? Um ou outro. Vai ganhar uma Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, um ou outro. Eles sempre vão estar levando um título. Sempre, porque, pô, né? Um trabalho de longo prazo. E é o que eu falei, e aí não são clubes empresas, mas hoje são geridos como empresa. Mas se mantiverem com essa gestão responsável, né? Muito difícil, vai levar muito tempo para essas outras equipes, clubes empresas especialmente, né? Que a gente imagina que aí vai ser uma gestão responsável, que os caras vão manter o perfil de gestão temporada após temporada, vai levar muito tempo para chegar nesses caras, vai levar bastante tempo. Mas vai ser interessante. Vai ser interessante ver como eles vão se recuperar e como eles vão competir na Série A do Campeonato Brasileiro, que aí já é um nível diferente. Né? Aí é uma pegada diferente. O Cruzeiro, eu acho que pelo, pelo trabalho que foi feito, fica uma promessa esportiva muito grande. Uma promessa esportiva muito grande de que vai subir e vai, cara, tem condições de, sei lá, buscar até uma Libertadores. Eu acho que é possível. Mas vamos ver, sim, vamos acompanhar. Vai ser bastante interessante. O que eu posso dizer, cara, parabenizar essas equipes que voltaram para a Série A. E de novo, né? Se algumas fizeram muito esforço para não subir, tantas outras fizeram muito mais, né? Porque, cara, o Cruzeiro disparado, o Grêmio voltou com algumas rodadas, garantiu acesso com algumas rodadas de antecedência, mas o Bahia 62 pontos, o Vasco 62 pontos, Sampaio Correia 58, tinha condição de matematicamente até essa última rodada o Sampaio tinha, não, o Sampaio Correia não tinha mais não. O Sampaio Correia venceu e chegou aqui da colocação, mas o Ituano e o Sport, né, eram os que tinham condições e os dois perderam. Né? O Sport não perdeu, o Sport empatou, né? O Sport empatou. Poderia chegar a 59 pontos
que era a pontuação que tinha Vasco e Bahia antes da rodada, né? Então eu tinha que torcer por uma combinação de resultados. Então, assim, se alguns fizeram esforço para não subir, tantos outros também fizeram, né? Tantos outros também fizeram. Então é isso, né? Parabenizar aí torcedor vascaíno. Eu já vi alguns vídeos fazendo uma baita festa. Cara, tem que comemorar mesmo. Sim, tem muito problema, tem muita coisa para ser ajustada, tem. Mas, cara, hoje é dia de comemorar, de viver esse momento, de curtir, de saborear. Os rivais vão tirar sarro, isso é normal, né? Mas o momento é de celebração, o momento é de comemoração, né? O Vasco volta à Série A e vai estar lá com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo. Pô, isso é do caramba. Isso é do caramba. Então, assim, que os outros querem tirar onda, entra na onda, né? Entra na onda. Porque agora o Vasco é Série A e, cara, assim, expectativa. Eu muito curioso para ver. Assim, não tenho grandes expectativas, mas eu estou bastante curioso para ver como é que vai ser a Série A dessas equipes, né? Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Acabei me estendendo demais. Era para ser um podcast de 20 minutos. A gente acabou falando também um pouco da Série B e é isso. Parabéns às equipes que garantiram o acesso. Só para finalizar, né? Equipes rebaixadas: CSA, Brusque, Operário e Náutico, né? O CSA, dado o momento, estava vencendo o Cruzeiro e rebaixando o Novo Horizontino, né? E aí, questão de minutos, tomou a virada e tava 2-1, né? Tomou a virada 3-2 e acabou sendo rebaixado, né? É triste, cara, assim, porque pô, o estádio é Rei Pelé, né? O estádio é Rei Pelé. Enfim, é por isso que eu falo. Alguns fizeram esforço para não voltar para a Série A, mas pô, tem muita gente que também fez esforço para cair, né? É complicado. Então é isso, gente. Finalizando agora sim. Já para todo mundo uma ótima semana. Um forte abraço. Acompanhar o jogo do Galo. E se der, amanhã a gente está de volta para falar um pouquinho mais dessa briga pela Libertadores. Valeu demais, forte abraço e até a próxima. Tchau.